Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 243. Estamos estudando, meditando na carta de 2 Pedro, com o tema Reavivando o Amor pela Vinda de Cristo. E nós estamos estudando o capítulo 1. E nós temos um dia de sol hoje maravilhoso. Nós vamos continuar falando a respeito, então, desse reavivamento, em nossos corações do amor, pela expectativa que os santos de outrora tinham pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos iniciar, acabamos ontem falando sobre o versículo, até o versículo 7, e entramos no versículo 8. Versículo 8 diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante de nós estarmos falando a respeito disso. Nós vamos falar, então, a respeito dos dois últimos elementos, Quais são? Tá no versículo 7. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. A fraternidade, que seria então a fraternidade? É um dos 7 elementos, uma das 7 características do caráter do cristão. Então, fraternidade é mostrar ao mundo, com as nossas ações, que nós somos discípulos de Cristo, revelando o amor, a compaixão pelo próximo, nas suas dores e nas suas mazelas. João capítulo 13, versículo 35 nos diz assim: e nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O afeto por nossos irmãos em Cristo vai nos conduzir, então, ao nosso último elemento, que é o amor. O amor por toda a humanidade mergulhada nesta profunda escuridão, como diz Paulo. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Este amor, como nós vemos na palavra de Deus, este amor não é uma emoção, mas sim uma ação. É um mandamento a ser obedecido. O amor, no sentido do Novo Testamento, ele é um amor sobrenatural, que é colocado, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então não é o amor natural, é o amor sobrenatural. O amor que se manifesta em um ato de se doar, no ato de se dar. Por exemplo, nós temos o amor de Deus revelado a nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo amou a igreja, ele amou a si mesmo, e a si mesmo então se entregou por ela, como diz Efésios capítulo 5, versículo 25. As 7 graças, que nós estamos aqui, são 7 graças que formam então o caráter cristão. E ele fala então no versículo 7, se lhe falta algum deles, exercita-te nelas, para ter certeza que as circunstâncias que você está vivendo, nós precisamos ter certeza que as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje são cooperadoras para que essas graças façam parte do nosso caráter espiritual, O caráter semelhante a de Cristo.
Então, todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está operando para formar essas 7 graças, esses 7 elementos em nossa vida. Então, vamos para o versículo 8, que ele fala exatamente isso, que nós devemos estar firmados, né? Ter essas graças firmadas para que sejamos firmes nos dias maus. Essa é uma carta de Pedro. Na nossa jornada espiritual, só é possível nós progredirmos ou regredirmos. Ou nós estamos hoje progredindo em nossa vida espiritual, ou nós estamos regredindo. Então, nós precisamos observar se essas características fazem parte da nossa vida, né? Quem avança sempre vai descobrir força, segurança. Quem recua encontra, então, o perigo e também o fracasso. E aqui ele fala de algo muito importante, porque a perseverança, se fala que ele repete mais de uma vez a palavra perseverança, e nós falamos ontem que a perseverança, ela é o ato de não desanimar, o ato de prosseguir quando tudo parece ir contra nós. Então, a falta de perseverança no desenvolvimento desse caráter, como diz aqui Pedro, ele pode provocar inatividade, improdutividade, miopia e cegueira. Então, vamos ver o que significa isso. A inatividade, ela tem a ver com a nossa vida de comunhão com Deus. Primeiro, se torna inativa a nossa vida, nossa comunhão com Deus. Ela pode ser eficaz, mas depende se nós estamos permitindo a operação do Espírito Santo em forjar esse caráter de Cristo em nós. Então, o que nos torna não inativos é a nossa comunhão com Deus. Ela precisa ser o que? Eficaz, sobre a orientação do Espírito Santo, pois é Ele que nos impede de sermos inativos. Sem essa direção, nós seríamos, então, não teríamos eficácia e estaríamos, então, desperdiçando um grande tempo em nossa vida com ocupações fúteis, sem propósito. Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo de futilidades, sem propósito na vida? A improdutividade. O que seria improdutividade? A improdutividade é gerada quando nós apenas estamos acumulando informações e não praticarmos aquilo que nós sabemos. Podemos ter um conhecimento considerável a respeito do Senhor Jesus Cristo e, no entanto, continuar improdutivos, infrutíferos. Isso tanto na nossa vida comum quanto no âmbito espiritual. E hoje nós temos isso, cristãos que têm um acúmulo de informação, de conhecimento muito grande, mas uma vida improdutiva, porque esse conhecimento não se transforma em ação, em benefício para a sua vida e para a vida do outro. Nós temos também a miopia. O que seria a miopia, então, espiritual, que Paulo fala que existe várias doenças, né, da visão. A miopia é quando a pessoa só vê aquilo que está perto. Vive apenas, então, em função do presente, sem pensar no futuro. Quantos crentes míopes, a miopia tem trazido muitas doenças e afastado muitas pessoas da comunhão com Deus. Então, pessoas que se ocupam de tal modo com as coisas materiais e presentes que se esquece da vida espiritual e também da vida vindoura. Já a cegueira, né, já se relaciona com quem não tem, como diz aqui Paulo, se você não tem essas virtudes sendo forjada no seu caráter, então você está cego. Então, a pessoa que não tem essas 7 características, quais são elas? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança,
a piedade, a fraternidade e o amor, como nós estamos falando hoje. Então, quem não tem essas 7 características, ela está cega, ou seja, incapaz de enxergar aquilo que é mais importante na vida e discernir, então, as verdadeiras virtudes espirituais que Deus está usando para trabalhar em nossas vidas, vivendo, então, no mundo de escuridão. O versículo 9 diz assim: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só aquilo que está perto, miopia, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Esqueceu, né? Além de ficar cego, vai ficar o quê? Esquecido, o esquecimento da purificação dos pecados de outrora. A pessoa que deixa, então, de exercer essas qualidades perde a realidade e a importância e o valor da sua redenção, da sua remissão em Cristo Jesus. Ela deixou, então, de ser um impacto sobre a sua vida. E muitas vezes essa pessoa está voltando às coisas das quais havia sido resgatada antigamente e apostatando, então, da fé. E hoje está brincando com o pecado que causou a morte do Filho de Deus. Esse é o pior, né? É aquilo que Pedro está nos dizendo. O início, então, nós estamos entendendo isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus opere essas virtudes em nós, para que a paz e a graça de Deus seja para nós, então, os elementos, as virtudes espirituais que possam nos tornar firmes, seguros de que nós estamos sendo cuidados, protegidos pelo nosso Deus. Então, que sejamos assim, orando, buscando, compreendendo as circunstâncias, entendendo que o Espírito Santo está operando essas características em nós. Hoje eu creio que a perseverança, a fraternidade e o amor sejam as das características mais necessárias nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue nos seguindo no YouTube, continue dando o seu like, continue compartilhando. Amanhã, então, nós vamos estar continuando falando a respeito, então, desta carta tão preciosa para as nossas vidas como cristãos. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.